Durante muito tempo, a ideia de conectar um país inteiro por trilhos em alta velocidade soava como algo irrealizável. Porém, a China apostou em uma inovação que transformou completamente o transporte terrestre. Trens projetados para superar qualquer outro meio de locomoção sobre o solo, alcançando até mesmo a aviação comercial. Nesse cenário revolucionário, o T-Flight Maglev desponta como o ápice dessa ambição tecnológica, atingindo impressionantes 1.000 km por hora, uma marca que supera a velocidade de cruzeiro de um Boeing 737, que gira em torno de 885 km por hora. O grande diferencial dessa tecnologia está na quase total eliminação do atrito. Diferente dos trens comuns, o T-Flight não encosta nos trilhos. Em vez disso, ele se apoia em levitação magnética de última geração, na qual campos eletromagnéticos extremamente potentes elevam o trem por completo acima da linha férrea. Isso elimina o contato físico, reduz a fricção a zero e permite acelerações intensas e velocidades antes inimagináveis no transporte ferroviário. O veículo se comporta como um projétil guiado magneticamente, mantendo estabilidade e conforto ao longo do trajeto em um ambiente interno silencioso e agradável para os passageiros. Mas o projeto vai ainda mais além. Ele incorpora uma inovação radical: tubos com vácuo ou quase vácuo. Operando em condições com mínima presença de ar, a resistência do ambiente é drasticamente reduzida. O mesmo princípio que permite às naves espaciais alcançarem velocidades altíssimas fora da atmosfera. No caso do T-Flight, isso significa a possibilidade de viagens incrivelmente rápidas sobre a Terra, rompendo as barreiras tradicionais entre grandes metrópoles. Na prática, o impacto é gigantesco. Trechos extremamente movimentados, como o que liga Pequim a Xangai, poderiam ser percorridos em menos de 2 horas, tempo muito inferior às 4 horas e meia exigidas pelos trens de alta velocidade atuais. Essa mudança não se limita à economia de tempo. Ela representa uma verdadeira revolução na forma como as regiões se conectam, impulsionando a produtividade, reorganizando a infraestrutura e redefinindo a integração nacional. A velocidade, nesse novo contexto, deixa de ser apenas um dado técnico e se transforma em vetor decisivo de transformação econômica e social. O modelo CRH-380A marca um ponto decisivo no avanço dos trens de alta velocidade na China. Alcançando velocidades de até 420 km por hora, sua proposta vai além de números impressionantes. Ele foi concebido para garantir estabilidade, resistência e segurança em trajetos longos. Inspirado nos caças modernos, seu formato aerodinâmico, com bico estendido e linhas que cortam o ar com extrema eficiência, reflete uma fusão entre engenharia ferroviária e princípios da aviação. No entanto, mais relevante do que sua velocidade de pico é a habilidade de manter ritmos superiores a 350 km por hora de forma contínua por vastas distâncias. Essa consistência coloca o CRH-380A em vantagem frente a trens de outros países que muitas vezes só conseguem alcançar altas velocidades por curtos trechos. Desenvolvido para operar próximo aos seus limites, sem comprometer a estrutura nem a segurança, o trem combina desempenho extremo com confiabilidade. Entre suas inovações, destaca-se o sistema inteligente de controle térmico. Utilizando ar resfriado, o mecanismo mantém a temperatura ideal dos motores e peças essenciais, mesmo sob exigência prolongada, o que evita desgaste precoce e assegura alto rendimento. Outro diferencial é o fornecimento constante de energia elétrica, mesmo em movimento, dispensando paradas frequentes para recarga e otimizando a eficiência do trajeto. O CRH-380A é capaz de cobrir rotas tão longas que, em outras nações, só seriam possíveis por meio de aviões. Ainda assim, compete em velocidade com aeronaves de pequeno porte, oferecendo menor impacto ao meio ambiente e maior capacidade de transporte contínuo. Com isso, ele deixou claro que o objetivo da China não era apenas testar limites de velocidade, mas liderar a engenharia ferroviária com soluções duráveis e eficazes. Ao provar que é viável manter desempenho elevado de forma sustentável, esse trem revolucionou o conceito de durabilidade em alta velocidade. Mais do que veloz, ele é incansavelmente eficiente, estabelecendo um novo parâmetro de excelência para os transportes ferroviários contemporâneos.
O modelo CRH-3680D representa uma virada decisiva na história da engenharia ferroviária da China. Ao contrário de versões anteriores, que se baseavam em tecnologias importadas, este trem foi concebido e construído do início ao fim, utilizando exclusivamente conhecimentos e soluções locais, tanto no design quanto na engenharia. Essa conquista traduz o amadurecimento da indústria chinesa e sua capacidade de competir globalmente sem depender de recursos estrangeiros. Equiparado aos trens mais avançados do planeta, o CRH-380D se destaca não apenas pela velocidade impressionante, mas também por sua operação extremamente silenciosa. Mesmo viajando a velocidades que se aproximam das de um avião durante a decolagem, cerca de 380 km por hora, o som gerado é quase imperceptível. Quem observa sua passagem nas proximidades dos trilhos relata apenas um leve sussurro, fruto de um projeto meticuloso, focado na aerodinâmica e no controle de vibrações. O formato da composição, frequentemente comparado ao de um dragão em movimento, vai muito além da estética. O desenho do nariz do trem foi cuidadosamente esculpido para cortar o ar com um mínimo de resistência, reduzindo de forma drástica o barulho causado pela alta velocidade. Essa estratégia foi essencial para eliminar boa parte do ruído aerodinâmico, um dos maiores obstáculos técnicos enfrentados nesse tipo de transporte. A harmonia entre alto desempenho e silêncio refinado transmite uma mensagem poderosa. A China atingiu um novo patamar em termos de inovação. O CRH-380D mostra ao mundo que não é preciso ser barulhento ou agressivo para ser revolucionário. Pelo contrário, ele prova que a inovação pode ser elegante, eficiente e profundamente integrada ao meio ambiente. Mais do que um avanço tecnológico, esse trem inaugura uma nova fase, na qual a China deixa de ser considerada apenas uma aprendiz em desenvolvimento e passa a liderar como referência absoluta no cenário ferroviário mundial. O CRH-380D não é simplesmente uma máquina veloz. Ele é o símbolo da chegada definitiva da engenharia chinesa ao topo da excelência global em transporte de alta velocidade. O modelo ferroviário de alta velocidade implantado no Japão, conhecido como Shinkansen, se destaca não por ser o mais veloz, mas por sua impressionante precisão e confiabilidade. Com uma velocidade operacional em torno de 320 km por hora, esse trem é símbolo de pontualidade. Um dado que expressa bem essa filosofia é o índice de atraso anual, uma média de apenas 18 segundos ao longo de 365 dias de funcionamento contínuo, um feito que transforma o entendimento sobre eficiência no transporte coletivo. Cada elemento do sistema é tratado com o mesmo rigor de um mecanismo de relógio. Equipamentos sofisticados, aliados à inteligência artificial, monitoram o estado das composições em tempo real, detectando anomalias antes mesmo que possam causar qualquer impacto. A manutenção preventiva é um pilar fundamental. Peças são substituídas mesmo antes de apresentarem sinais visíveis de desgaste, garantindo o funcionamento ininterrupto e seguro da rede. Essa dedicação extrema à qualidade resulta em um marco notável: mais de 6 décadas de circulação sem o registro de acidentes fatais. Essa conquista não é obra do acaso, mas fruto de uma cultura técnica rigorosa, onde falhas são inaceitáveis e a improvisação não tem espaço. Cada detalhe do projeto e da operação passa por validações constantes, reforçando a confiabilidade do sistema. Outro ponto notável do Shinkansen é seu freio regenerativo, uma tecnologia que permite a recuperação de energia durante frenagens e descidas. O trem gera mais eletricidade do que consome nessas fases, contribuindo para o desempenho energético sustentável da rede. Dessa forma, além de garantir rapidez aos passageiros, o sistema também promove um uso mais inteligente dos recursos disponíveis. Com o passar dos anos, o Japão não apenas construiu um trem veloz, mas consolidou um exemplo de engenharia meticulosa. Qualquer novo projeto de trem de alta velocidade no planeta é, inevitavelmente, comparado ao padrão elevado estabelecido por essa iniciativa pioneira, fruto de décadas de operação meticulosa e resultados incontestáveis. O
revolucionário L0 Series Maglev representa o ápice da inovação no transporte ferroviário japonês. Com capacidade de atingir velocidades superiores a 600 km por hora, este trem, movido por levitação magnética, promete alterar de forma profunda a percepção de tempo e distância entre grandes centros urbanos. Um exemplo marcante é o trajeto entre Tóquio e Osaka, que atualmente dura pouco mais de 2 horas nos trens mais velozes. Com a nova tecnologia, esse percurso poderá ser feito em apenas 67 minutos. No coração do projeto está a levitação magnética de última geração. O L0 não toca os trilhos. Ele flutua sobre a via, abolindo qualquer contato físico. Isso significa que o atrito desaparece por completo, assim como a resistência mecânica, proporcionando uma viagem suave, sem vibrações incômodas, mesmo em velocidades elevadas. A estabilidade é uma característica essencial, garantindo conforto e segurança durante todo o trajeto. Ao contrário dos trens tradicionais, que enfrentam o desgaste constante das rodas e trilhos, o L0 opera quase sem atrito com a infraestrutura. Essa operação praticamente sem contato físico reduz drasticamente a necessidade de manutenção e permite não só um desempenho mais veloz, como também maior previsibilidade e eficiência no funcionamento diário. Mesmo com tamanho avanço tecnológico, a segurança não foi deixada de lado. O Japão aplicou ao L0 os mais exigentes padrões de segurança já vistos. Todos os sistemas possuem backups automáticos, e os protocolos de emergência foram planejados para garantir o funcionamento seguro, mesmo sob condições adversas. O resultado é um meio de transporte incrivelmente veloz e, ao mesmo tempo, confiável como nenhum outro de sua categoria. O L0 Series Maglev não é apenas mais um trem. Ele representa a união entre décadas de conhecimento técnico, aprimoramento contínuo e a visão de um futuro mais conectado. Mais do que encurtar distâncias, esse projeto redefine por completo a maneira como nos deslocamos sobre trilhos, firmando um novo padrão de excelência para o transporte ferroviário em escala mundial. O ICE-3 simboliza o ápice da engenharia ferroviária da Alemanha, voltada ao transporte de alta velocidade. Embora tenha alcançado 368 km por hora em testes, sua operação regular é limitada a cerca de 300 km por hora. Essa limitação não se deve a barreiras técnicas, mas sim a uma escolha estratégica: priorizar a segurança total em detrimento da velocidade máxima. Para os engenheiros alemães, a estabilidade e a confiabilidade ao longo dos anos têm mais valor do que alcançar recordes pontuais. Conhecida por liderar o desenvolvimento de tecnologias de levitação magnética, a Alemanha carrega esse legado no ICE-3, mesmo sendo um modelo sobre trilhos convencionais. A tração distribuída desse trem garante uma frenagem altamente eficaz, tida como uma das mais avançadas do planeta. Em situações críticas, a capacidade de desaceleração supera a de muitos trens concorrentes ao redor do mundo. Outro ponto de destaque é o sistema de inclinação ativa, que permite ao veículo contornar curvas em velocidades que desestabilizariam outros modelos. Sensores sofisticados monitoram constantemente o estado dos trilhos, alterações de peso e pequenas fissuras, ajustando automaticamente a condução do trem para manter a estabilidade. O projeto foi pensado com precisão milimétrica. Cada componente foi otimizado por cálculos avançados para reduzir o desgaste e aumentar a eficiência energética. Os materiais empregados nas rodas e na estrutura foram desenvolvidos para resistir a uso intenso por décadas. Para o ICE-3, manter uma rotina de alta velocidade não é exceção, é regra. Enquanto algumas nações concentram-se em quebrar recordes ou lançar inovações ousadas, a Alemanha firmou um modelo onde a segurança, a exatidão e a resistência são inseparáveis. Com isso, o ICE-3 transformou a forma como se entende o transporte de passageiros em alta velocidade. Ele demonstrou ser possível unir performance elevada com total confiabilidade, resultando em um trem pensado não apenas para hoje, mas para continuar operando com excelência por muitas gerações. O Ítalo AGV conquistou a Europa ao provar que a Itália também tem potencial para liderar o setor de trens de altíssima velocidade, alcançando impressionantes 360 km por hora como velocidade máxima e mantendo uma média de 300 km por hora em operação comercial. Esse trem não impressiona apenas pelos dados técnicos, mas pela forma inovadora como entrega desempenho e conforto. Sua aceleração ágil e suave despertou o interesse de engenheiros por todo o continente europeu.
tempo. Ao contrário dos trens convencionais, que concentram sua potência em uma locomotiva, o Ítalo-AGV distribui a força por todo o comprimento do trem. Essa solução inteligente proporciona uma aceleração mais eficiente, maior equilíbrio durante a viagem e melhor aproveitamento do espaço interno. A ausência de motores frontais volumosos favorece tanto o conforto quanto a flexibilidade do layout, oferecendo uma experiência mais agradável para os passageiros. Outro diferencial marcante é a utilização de materiais extremamente leves, o que diminui significativamente o peso total da composição. Menos massa resulta em menor gasto de energia, favorecendo uma operação mais eficiente. Essa leveza, aliada a um projeto aerodinâmico cuidadosamente elaborado, possibilita que o trem atinja altas velocidades com um esforço energético reduzido. O sistema de suspensão avançado também merece destaque, pois praticamente elimina vibrações durante o percurso. Mesmo em velocidades elevadas, os passageiros desfrutam de um ambiente silencioso e com estabilidade semelhante à de estar sentado em um cômodo bem isolado. A engenharia italiana conseguiu integrar de forma harmoniosa o rigor técnico da física com um design esteticamente atraente. O Ítalo-AGV demonstrou com clareza que é possível aliar desempenho, eficiência e estilo em um único projeto ferroviário. Firmando-se como o trem privado mais veloz do continente europeu, ele quebrou paradigmas ao mostrar que a inovação não está restrita aos centros ferroviários tradicionais. Com isso, a Itália consolidou seu lugar entre os protagonistas da mobilidade de alta velocidade. O Shinkansen Alpha X simboliza o auge da inovação ferroviária no Japão, sendo um dos projetos mais ambiciosos já desenvolvidos no setor. Com uma impressionante velocidade de testes que atinge até 400 km por hora, o Alpha X vai além da rapidez. Ele incorpora inteligência e tecnologia de ponta em cada detalhe. Composto por 10 vagões e medindo aproximadamente 320 metros de extensão, esse trem foi concebido para explorar os limites físicos e tecnológicos do transporte ferroviário moderno. Durante suas operações, o Alpha X processa simultaneamente informações de mais de 10.000 pontos distintos. Sensores altamente sensíveis monitoram em tempo real fatores como temperatura externa, vibrações quase imperceptíveis, pressão atmosférica e outras variáveis relevantes. Esse monitoramento contínuo permite que o sistema realize correções imediatas, assegurando estabilidade mesmo diante de condições desafiadoras. Um dos destaques visuais e funcionais do Alpha X é seu nariz aerodinâmico, com cerca de 22 metros de comprimento. Esse formato alongado e elegante foi desenvolvido para cortar o ar com mínima resistência e gerar o menor ruído possível, o que contribui diretamente para um desempenho superior em altíssimas velocidades. Mas talvez o aspecto mais notável do Alpha X seja sua capacidade de adaptação ativa. Coberto por sensores distribuídos em sua estrutura, o trem é capaz de identificar instantaneamente alterações nas condições ambientais, como variações na pressão do ar, rajadas de vento laterais e mudanças climáticas súbitas. Em resposta, ele ajusta seu ângulo, posição e configuração aerodinâmica em questão de milissegundos, funcionando de maneira semelhante a um organismo vivo, que busca constantemente o equilíbrio ideal. Outro elemento que eleva o nível de segurança é o seu sistema de frenagem de emergência. Mesmo deslocando-se a 400 km por hora, o Alpha X consegue parar completamente em cerca de 2 minutos, ultrapassando os mais rigorosos padrões internacionais de segurança. Mais do que um simples protótipo, o Alpha X representa a base sólida para a próxima grande revolução nos trens de alta velocidade do Japão. A jornada dos trens de altíssima velocidade simboliza uma revolução marcante na maneira como as pessoas enxergam as distâncias. Em tempos passados, atravessar um país ou mesmo grandes centros urbanos exigia horas, dias ou até semanas. No entanto, graças ao avanço acelerado da tecnologia, esse intervalo foi drasticamente encurtado, dando origem a máquinas capazes de percorrer vastas regiões em menos de 2 horas. Cada nação traçou sua própria rota nesse processo. O gigante asiático apostou em velocidade máxima e cobertura em larga escala, criando uma malha ferroviária extensa que conecta megacidades com uma eficácia surpreendente. Já o Japão concentrou esforços na excelência operacional, somando décadas de aperfeiçoamento contínuo, com foco absoluto em segurança e precisão quase perfeita. A Alemanha, por sua vez, levou o tema da segurança a níveis extremos, enquanto a Itália mostrou que leveza, sofisticação e soluções inteligentes de engenharia também exercem papéis decisivos
decisivos. Essas estratégias não competem entre si, na verdade, se complementam. O resultado é um cenário internacional de avanços constantes, no qual cada inovação redefine os padrões do setor. Soluções como levitação magnética, propulsão distribuída, sistemas de controle inteligente e design aerodinâmico responsivo não surgiram ao acaso, mas como resposta direta a exigências práticas da operação em alta velocidade. O alcance dessa transformação vai muito além da locomoção. A economia ganha impulso com o tempo economizado nas viagens, promovendo maior produtividade, integração regional e mudanças sociais significativas. Cidades antes separadas por longas distâncias começam a funcionar como partes interligadas de um mesmo organismo urbano. O trem deixa de ser apenas um veículo e passa a representar uma peça fundamental no tabuleiro do progresso. Essa trajetória deixa claro que a evolução dos trens velozes não se resume a reduzir o tempo de deslocamento. Trata-se, acima de tudo, de reinventar o próprio conceito de mobilidade contemporânea, tornando o mundo mais conectado, eficiente e acessível. O cenário atual revela que o transporte sobre trilhos está passando por uma transformação profunda. Iniciativas como o T-Flight Maglev, o L0 Series e o avançado trem japonês conhecido como Alpha X demonstram que barreiras antes consideradas intransponíveis já foram deixadas para trás. Hoje, velocidades que antes pertenciam apenas ao setor aéreo já são atingidas por trens terrestres, com ganhos notáveis em eficiência energética e redução significativa do impacto ambiental. As perspectivas para o futuro indicam a chegada de trens altamente inteligentes, com capacidade de resposta em tempo real às condições do ambiente. Equipados com sensores de última geração, inteligência artificial embarcada e materiais de alto desempenho, esses veículos prometem operações mais ágeis, seguras e sustentáveis. A expectativa é que tais sistemas se tornem os principais eixos de mobilidade entre países e regiões, substituindo progressivamente os aviões em trajetos de curta e média duração. Paralelamente à evolução tecnológica, a vivência dos passageiros também se eleva a novos padrões. Viagens praticamente silenciosas, estáveis mesmo em altíssimas velocidades e com níveis de conforto jamais vistos, se tornarão norma e não mais exceção. O transporte terrestre passará a ser não só eficiente, mas também prazeroso, incorporando o deslocamento diário ao equilíbrio entre lazer, produtividade e bem-estar. A união entre alta velocidade, segurança sofisticada e inteligência operacional está remodelando completamente o conceito de transporte ferroviário no século XXI. Aquilo que outrora parecia obra de ficção científica já está em plena fase de testes e implantação em diversas partes do mundo. O futuro, portanto, deixou de ser um ideal distante. Ele está se tornando realidade agora mesmo, diante dos nossos olhos. Ao analisar esse caminho, torna-se evidente que os trens ultrapassaram sua antiga imagem ligada à Revolução Industrial. Hoje, eles simbolizam o ponto mais alto da engenharia contemporânea. A nova fase da mobilidade terrestre já começou, e os trilhos que se estendem pelo mundo indicam com firmeza a direção do progresso.